Bom dia, Mariana. Bom dia, Gabriele, Leara, Giovana. Ô, Lucas, bom dia. Ô, galera. Oi, Emanuele, bom dia. Escutando vocês, não. Bom dia, Maria. Ô, Maria, Oh, o Thiago tá aqui comigo, mas eu não tô conseguindo mudar o nome, não. Oi? Thiago tá aqui comigo, meu irmão, só que eu não tô conseguindo mudar o nome. Ah, tá. Tá tranquilo. Oi, Samuel. Galera, hoje nós vamos falar da Ana Raquel de Queiroz e do mais completo escritor do modernismo, Graciliano Ramos. Vamos lá? Pega aí sua página 66, para nós fazermos uma passada por esses dois grandes nomes aqui. Vamos nessa? Ó, a Dona Raquel de Queiroz, primeira grande obra dela, né? 15, na verdade, ela já tinha escrevido um outro. Mas esse daí foi, assim, o romance que colocou a Raquel de Queiroz no patamar da literatura brasileira, um patamar mais elevado, né? Com apenas 20 anos, né? A Raquel de Queiroz escreveu essa obra aí. O 15 refere-se à seca de 1915, né? Que foi uma seca que, assim, das piores que existiu, que muitas pessoas saíram do sertão mesmo, foram criadas, assim, até campos de concentração, chamados campos de concentração, em Fortaleza, porque isso passa no Ceará, né? Foram criados campos de concentração em Fortaleza. Oi? Para poder atender esses flagelados pela seca, certo? Então, assim, um trem muito massacrante, né? Digamos assim, para o ser humano. Então, a gente encontra nesse livro da Raquel de Queiroz aqui tudo que define o regionalismo nordestino, né? Nós já vimos que nós estamos aí no regionalismo nordestino, né? Nós vimos com a Bagaceira, com o Zé Américo de Almeida, nós vimos com o Menino de Engenho do Zé Lins do Rego, mais algumas outras obras dele. Nós estamos nesse ciclo nordestino. O que são os traços que definem esse regionalismo? A seca, o êxodo rural, a paisagem agreste e a luta do homem pela sobrevivência. Então, essas quatro, igual o Cid do Era do Gelo, esses quatro elementos aí são os elementos assim que definem o regionalismo nordestino, né? Todo regionalismo vai passar por isso aí. A luta do homem pela sobrevivência, a seca, a paisagem agreste e o êxodo rural, ok? Esse livro da Raquel de Queiroz tem assim, um conflito, digamos, particular da personagem chamada Conceição e o conflito do Chico Bento, que é aquele que sai de onde ele vive, né? Fazenda Aroeiras, para buscar melhores condições de vida com a sua esposa e os 3 filhos. Eu falei que nós temos esse conflito pessoal, né? Essa tragédia pessoal da Conceição, porque ela é uma professora, ela não é uma mulher assim boba que aceita ser dominada pelo marido, por homem, digamos assim, que ela não é casada ainda, e ela se apaixona por um primo, que é um homem assim, rude, né?
acostumado a mexer com gado, que acha que também mulher, sim, que você consegue dominar e conduzir para onde você precisa levar. Então, esses ideais dela, né, os ideais libertários, né? Esses ideais dela vão de encontro com a vida desse cara que ela se apaixona, né? O vaqueiro Vicente. Ela foi criada pela avó, a avó também não gosta muito das ideias dela, não, sabe? Porque, né, a avó é daquele tempo que acha que mulher foi feita para ficar aí atrás do fogão, para ser submissa ao marido em todas as circunstâncias, ser submissa aos homens, né? Não pode querer galgar um degrau tão alto quanto o dos homens. E a Conceição não é assim, não. Então, essa tragédia pessoal da Conceição vai de encontro com essa tragédia coletiva aí, essa tragédia social dos retirantes, representada pelo Chico Bento. Chico Bento sai das suas terras não, né? Da Fazenda Aroeiras, correndo a seca, onde a seca é como a morte espreitando todos eles, né? A seca traz a morte que os espreita todo tempo. E ele sai com seus 3 filhos. E aí, no meio desse caminho, eles encontram um outro bando de retirantes, né? Porque, gente, é retirante demais. Encontram um outro grupo de retirantes e eles estão até comendo um animal morto já há muitos dias. E, tipo assim, tomando aquela carniça ali dos urubus, né? E o Chico Bento fala, não, gente, peraí, não faz isso não, vamos dividir aqui, eu tenho uma carne aqui, uma comidinha aqui, uma farinha, vamos dividir aqui, uai. Não vai comer isso aí, não, uai. Então, ele divide com eles o seu alimento, né? E continua aquela peregrinação rumo à Fortaleza, porque eles não conseguiram dinheiro, nem uma ajuda do governo para comprar uma passagem de trem. Continua com a caminhada. No meio dessa caminhada aí, o menino do meio, não lembro se é o do meio agora ou mais velho, come uma mandioca crua, mas é a tal da mandioca brava. Então, é uma mandioca que ela realmente ela envenena. Ela é somente para fazer farinha. E o menino come aquela mandioca crua ainda por cima, né? Morre. Morre envenenado. Aí, gente, a dureza da narrativa é tanta que eles enterram o menino ali na beirada da estrada, faz uma cruz e continua a caminhada. Ô, gente, aquilo é muito doloroso. Meu Deus, não tem nota o trem daquilo, não. Continua andando. No meio dessas andanças de ida e vinda, só rachando, não chove para eles encontrar um lugar para parar e trabalhar, né? O menino mais velho se junta com outro bando de retirantes na noite lá, se perde, eles nunca mais vê o menino. Pronto, tinha 3 meninos, só tem um. Menino mais novo. Chega em Fortaleza. Estou resumindo tudo, tá? Chegam em Fortaleza. Fortaleza tem os campos de concentração, como eu falei para vocês, né? Nesses campos de concentração, a miséria era tão grande ou até maior do que lá no sertão. Eles passam fome, eles precisam de ajuda dos outros, assim, das outras pessoas, né? Eles passam fome. E isso foi baseado em fatos, galera. Realmente existia isso mesmo, esses campos de concentração, por causa dessa seca de 1915, para poder receber esses refugiados da seca. Então, eles são acolhidos lá no campo de concentração, a miséria é total. E aí a Conceição aparece aí, né? Que a Conceição já era conhecida deles lá na roça, né? Que ela ia lá de vez em quando. Se encontravam por lá no sertão. E a Conceição era comadre do Chico Bento e da dona Gordolina. A esposa dele chama Gordolina. Um nome que tem nada a ver, né? Porque a pessoa que está... Gordolina lembra gordinha, né? Gordolina. A pessoa que está sofrendo essa seca aí, ela é pele e osso. Então, eles já eram compadres lá no sertão do Ceará. E a Conceição começa a trabalhar como voluntária no lugar de refugiados lá, no
no campo de concentração. E aí, a Conceição consegue uma passagem para eles irem para São Paulo, porque ali também eles não estão conseguindo trabalho, né? Morria cerca de 100 pessoas por dia nesses campos de concentração, né? Então, a Conceição consegue uma passagem de trem para eles, mas a Conceição pede que eles deixem esse menino mais novo, que é afilhado dela, com ela, porque ele vai ter mais chance com ela, porque eles estão indo tentar a vida, né, gente? Em outro lugar, né? Mais longe ainda. Né? Tipo assim, a Conceição percebe tipo, que eles já perderam 2. E aí eles também veem que já perderam 2 filhos, e esse terceiro talvez seja a chance de continuar vivo, conseguir uma vida melhor, né? Ser criado por uma professora. Então, a gente observa essa decisão, um tanto quanto máscula da Conceição, porque ela é solteira, né? Ela vai criar um menino sozinha. Né? E aí eles deixam o menino com ela. Deixam o menino com ela e partem para São Paulo. Então, assim, o que é mais doloroso para mim nessa narrativa inteira, eu enxergo isso, né? É que eles têm 3 filhos e terminam sem nenhum. Né? Mas o pior de tudo é que, assim, os outros 2, eles perderam mesmo. Né? Esse mais novo aí, eles ainda sabem onde está. Deixaram com a pessoa que eles acreditam que possa dar melhores condições no futuro para esse menino. Não sei, né? Acho que uma mãe não abandona o filho em hipótese nenhuma. Não sei. Mas é a questão do êxodo, né? A questão da seca. Então, essa é a narrativa desse 15 da Raquel de Queiroz, né? A tragédia social do Chico Bento, uma tragédia representada pelo Chico Bento, mas de milhares de pessoas, né? Como nós já vimos aí com os Zé do Rio com o Menino de Engenho, que eu contei para vocês semana passada, como nós já vimos com a própria bagaceira do Zé Américo de Almeida. Né? O Zé Américo de Almeida e os Zé do Rego adotaram esse modelo econômico da cana-de-açúcar. Né? Depois nós vamos ver o Jorge Amado, que vai trabalhar com o cacau. Né? Mas, de um modo ou de outro, sempre falando desse meio de produção, desse meio de quem é dono do meio de produção, né? Essa forma que quem é dono do meio de produção explora os demais. E aqui no 15 também nós temos o distanciamento, né? A tragédia social da Conceição é o distanciamento entre ela, a forma de comunicar que não existe, ela não consegue se comunicar com esse primo dela, porque o universo dela é muito diferente do universo dele, né? Porque ela é estudada, ela sabe das coisas, mas é uma mulher, né? E esse primo Rúdio, que até tem um bom coração, lutando bravamente, não abandona o sertão de jeito nenhum, todo mundo vai embora, ele fica lá, tentando salvar o gado dele. Então, trem penoso, tá? Penoso. Outro romance da Raquel de Queiroz, de menor expressão, né, no mundo literário, é João Miguel. João Miguel conta a experiência do personagem homônimo, né, na prisão. E essa problemática humana dele não é a problemática específica do Nordeste, mas ele é como se fosse uma metonímia de boa parte da população brasileira, né? Porque ele é vítima de um meio que ele não consegue se familiarizar, ele é vítima do alcoolismo, que não consegue se livrar, né? Do ciúme doentio e de uma vida monótona e sem saída. João Miguel. Então, é esse livro aí que foge da temática do Nordeste, tá certo? Depois ela tem também Caminho das Pedras. Em Caminho das Pedras vai ter outra personagem feminina que é também a protagonista, né? Que é Noemi, que, assim, sobressai em relação às demais personagens femininas. Mas a grande contribuição da Raquel de Queiroz pela emancipação feminina
acontece com a obra chamada As Três Marias, né? São três meninas que são criadas, vão para o internato, onde recebe aquela educação de qualidade, né? Mas é esse aí o romance que ela vai falar um pouco mais da emancipação feminina, mas ainda assim é nordestino, tá bom? Então, o grande livro da Raquel de Queiroz é o 15, né? Aí talvez o livro que... O modernismo sempre é cobrado no Enem, né, gente? Uma coisa que você tem certeza que cai no Enem é o modernismo. E a Raquel de Queiroz com essa obra dela aí, figurando de vez ou outra, ok? Tem um exercício de aprendizagem aí da página 67, em que você vai perceber, vocês vão perceber, como que é o tratamento, como que a mulher mesmo se enxerga na sociedade patriarcal, na sociedade machista. Tá bom? Vocês façam aí. Raquel de Queiroz também escreveu o Memorial de Maria Moura, que até tornou-se série Rede Globo, com a Glória Pires no personagem da Maria Moura. Essa obra também é ambientada no sertão nordestino, então a gente percebe que essa fase do modernismo, né, essa segunda fase aí de 30 a 45, ela vai ser toda ambientada no sertão nordestino, ok? E sempre vai ser perpassada, grande maioria delas, por esses elementos, né? Como eu falei, o êxodo rural, a luta do homem para manter vivo a seca e essa paisagem agreste, ok? Então, nós vamos para Graciliano Ramos. O Graciliano Ramos é aí o mais completo escritor do modernismo brasileiro. Ele escreveu uma obra chamada Memórias do Cárcere, que é de quando ele mesmo estava preso, na Ilha de Cobras, do Rio de Janeiro. Preso político, prisioneiro político, tá? Ele escreveu Memórias do Cárcere, que é em primeira pessoa, um relato mesmo. Às vezes até tem dificuldade de relatar em primeira pessoa, mostrando que aquilo ali tudo é ele, mas narrador de primeira pessoa, mostrando que às vezes também ele está encarcerado em si mesmo. Angústia é uma obra que até está em alguns vestibulares esse ano. Angústia, ele mata o personagem principal, Luiz da Silva, ele mata um outro personagem, depois o livro todo é ele se arrependendo daquilo que ele fez, né? Daquele crime que ele cometeu. Até tem umas capas desse livro, Angústia, que é assim, bastante perturbadora, que é o cara assim, né, com os dentes arreganhados, com um sofrimento muito intenso. Okay? Essa obra é até comparada com Crime e Castigo, do Dostoiévski, escritor russo. Essa obra do Dostoiévski é clássico da literatura universal, Crime e Castigo. Também que o cara comete um crime, estou até lendo Crime e Castigo, e depois ele já comete o crime no início, né? Igual a Angústia. Depois ele vai passar a narrativa se lamentando aquilo que ele fez. Ok? Mas a grande obra do Graciliano Ramos, outra grande, né? É o São Bernardo. São Bernardo, nós temos um protagonista, Paulo Honório, que nos conta a história. São Bernardo é uma fazenda que ele era a ambição da vida dele, comprar aquela fazenda. Ele foi criado por uma doceira. Ele é muito pobre, o Paulo Honório. E trabalhou em tudo que vocês puderem pensar. Guiou cego para o Nordeste afora para ganhar uns trocados. Vendeu doces que a mãe de criação dele fazia. Mas, assim, aquele cara bruto, né? Cara desalmado, que é o Paulo Honório. Um dia ele gosta de uma menina lá, um dia um cara beija a menina que ele gosta. Ele mata o cara a facadas, vai preso. Na prisão, ele aprende a ler, começa a pensar só em dinheiro, só em se enriquecer, certo? Sai da prisão com essa ambição em mente.
dominando ele, né? E aí ele começa a trabalhar e juntar dinheiro. E a ambição dele, como eu falei, é comprar a Fazenda São Bernardo, onde ele já trabalhou como empregado. A Fazenda São Bernardo, o dono da fazenda agora deixou a fazenda para o filho, Padilha, Luiz Padilha, que não está sabendo controlar, não está sabendo trabalhar a fazenda. O que o Paulo Honório faz? Ele vira, aí torna-se amigo do Luiz Padilha, que é o herdeiro da fazenda. Tudo de caso pensado, né, gente? Olha como é que a maldade humana é. Ele começa a dar ideias para o cara investir na fazenda, mas assim, coisas que não vão ter futuro. E o cara começa a ficar endividado. Né? Ele leva o cara para beber, para jogar, e vai prestando dinheiro para o cara. De maneira que o cara, o Luiz Padilha, né, o herdeiro, fica todo endividado, não tem como pagar a dívida depois, e ele pede a fazenda em troca. E aí, o que o cara vai fazer? Ele vai pagar, ué. Ele vai entregar a fazenda. Ué. Então, ele entrega a fazenda, aí o Paulo Honório consegue realizar o seu sonho, né? Que é apossar-se de São Bernardo. E ele começa a movimentar aquela fazenda e fazer crescer. Manda matar os Mendonça, que é vizinho de terra dele, que andou mudando a cerca lá, mudou a cerca para cima do terreno dele, sabe? Ele encomenda a morte, manda matar o Mendonça. E aí, quando ele mata o Mendonça, ele amplia as suas terras, ele pega aquela terra que era da fazenda do Mendonça. Então, assim, inescrupuloso, ele vai agindo de forma pouco idônea durante a narrativa inteira. E ele sempre tem ao lado dele algumas pessoas que acobertam, outras que ajudam, né? Outras que garantem que ele seja uma boa pessoa, só como uma farsa, como é o padre, tem um amigo padre. E aí, tipo assim, não, você é amigo do padre, então ele é a pessoa correta, mas não, ele não é. O padre tem que ser amigo de todo mundo, né? Ele acaba sendo amigo dele. Mas o padre também meio que é conivente com as situações. Ele tem um amigo advogado que faz aquela papelada toda na tramóia, né, da fazenda que ele usurpou a terra ali do Mendonça, vizinho Mendonça. E ele tem um outro amigo que eu não sei agora se ele é juiz, se ele é advogado, esse aí da papelada. Mas ele tem amigos que vão fazendo serviços sujos para ele, digamos assim. Né? Igual esse vizinho Mendonça, não foi ele que matou, ele encomendou a morte. Né? Então, um cabra lá matou para ele. E esse cabra torna-se também seu funcionário fiel. Né? E ele vai contando a história da vida dele. E chega um certo ponto que ele percebe assim, que ele precisa ter um herdeiro. Ele não quer casar. Ele até fala assim, ó, amanheci um dia pensando em casar. Foi uma ideia que me veio sem que nenhum rabo de saia a provocasse. Ele não quer casar porque ele encontrou uma pessoa ideal, que ele quer passar os dias dele, né? Já está lá com quase 40. Não, ele quer casar porque ele precisa deixar um herdeiro. Medo de que a prole de Paulo Honório não exista, né? Não exista reminiscentes depois, descendentes. Então, ele se casa com uma professora. O erro dele. A professora está sempre aí, né? Com seus ideais. A professora que casa não aceita essas ideias dele. Não aceita essa exploração que ele faz com os seus funcionários. Ele mandou que construísse nas terras dele uma igreja, uma igreja e uma escola. Essa escola era para ele tipo, manter o povo encabrestado, né, sob o seu cabresto. E também para ele parecer ser uma pessoa boa para o governo. Até construiu uma escola. Então, os filhos dos funcionários dele, que viviam ali, né, em torno da fazenda, estudavam naquela escola. Então, como se eles tivessem assim, uma dívida, um débito com ele. Mas o professor que lecionava na escola, assim, vivia em péssimas condições. E aí a professora chega, a professora que ele casa,
chega e começa a questionar aquilo ali. Ó, você não pode tratar esses funcionários desse jeito, eles estão trabalhando mais que deve, tem que pagar um salário mais justo para eles. Esse professor aí, ele precisa de melhores condições de trabalho, tem que ter um quadro branco para escrever com pincel, porque está escrevendo numa porta velha, tipo isso. Aí ele fala assim, eita, o que eu fui arrumar? Essa mulher não é minha aliada, essa mulher tá com umas ideias erradas. Então ele começa a criar ali já um certo conflito com a esposa, né? E ele é um cara muito enciumado. Essa obra versa sobre esse ciúme doentio também, igual era Dom Casmurro, lembra? Que o Dom Casmurro, na sua casmurrice, na sua teimosia, insistia que a Capitu traíra ele. Então, não tinha comprovação de que a Capitu teria traído. Ele que via a semelhança no menino com o Escobar, ele que percebeu que ela chorava demais a morte do amigo. Gente, quando um amigo morre, a gente chora mesmo. E dependendo da situação, a gente fica realmente muito abalada. Né? Então, eu sou a defensora da Capitu. A minha, ela não traiu o Bentinho, certo? E aí o Paulo Honório ele se embrenha nesse ciúme doentio, e a esposa dele, né, como é uma mulher sábia, ela começa a conversar muito com esse professor, que também lê muitos livros, sabe de muitos assuntos, tem assuntos em comum. É tão gostoso quando você encontra uma pessoa que você pode conversar sobre alguma coisa, né? Uma obra literária que vocês estão lendo. Então, ele começa a ficar doido de ciúme com aquilo. Não, que ele tem assunto com ele, ó, e comigo ela não tem, porque eu sou bruto, sou um bronco, sou um camarada rude. Ai, ai, ai. Ela tá dando confiança para ele que ela não dá para mim, porque ela tem assunto com ele e eu não tenho assunto com ela. Não sei falar sobre livro. Oh, meu Deus. Então ele começa a ficar doido com aquilo. E um dia ele pega ela escrevendo uma carta e pega aquela carta, amassa, fica bravo com ela. E aí, nisso, o filho já nasceu. Mas ele não tem, assim, aquele amor paternal pelo filho, sabe? E o filho não é a alegria da casa. Ele começa a perceber, assim, que ele não... Talvez ele não merecesse ter aquilo, né? Como é ele contando a história, né, gente? E aí, depois que ele toma aquela carta dela, ela vai para a igreja rezar, ele também vai passar a noite lá, ela vai embora para casa e ele passa a noite lá. Quando ele chega em casa de manhã, ela suicidou. E aí ele encontra várias outras cartas em cima da mesa, e todas as cartas são para ele, né? Várias outras páginas da mesma carta, né? Digamos assim. E a que está faltando é aquela que ele tomou. E ele achava que ela estava escrevendo para um homem, realmente era para um homem, para ele. Entende? Então aí ele percebe que esse egoísmo dele, ele destruiu a esposa e destruiu a si mesmo, né? E no final da narrativa vai fazendo, aí nós já começamos a ter esse personagem com essa análise introspectiva, que vai culminar lá na Clarice Lispector depois, tá certo? Na terceira fase do modernismo. Ele já começa a fazer essa análise, né? Ele mesmo escreveu a obra, né? Narrado por ele, contado por ele, São Bernardo. Aí ele fala, olha, a vida termina, começa o romance São Bernardo. E a esposa está morta, em decorrência do ciúme doentio, dos maus tratos dele. Não chegava a agredi-la, mas agredia com palavras, né? Um dia que ele percebeu que ela estava assim, extremamente chateada, extremamente triste, porque ele havia alterado o tom de voz com ela, né? E ele percebe assim que nem o filho dele mantém a felicidade dele mais. E ele faz uma análise que é a seguinte: se eu voltasse no tempo, tudo ia acontecer da mesma forma, porque eu sou um crápula, eu sou um ordinário, eu não sou capaz de mudar. Gente, às vezes quando você comete um erro, você pensa assim, nossa, se eu voltasse no tempo, isso aqui eu não faria, né? Mas ele não. Ele chega à conclusão que ele ia fazer tudo de novo, porque ele é ordinário.
Capite? Essa história do Paulo Honório. Mas o grande romance que cai no Enem é Vidas Secas. Vidas Secas. Esse título que não quer dizer só secura do sertão, mas quer dizer secura também da vida dos personagens. O fato principal de Fabiano, a sua esposa, Dona Inácia, é Dona Inácia? Tanto personagem. Eu estou lendo um livro do Guimarães Rosa, que já é da terceira fase do modernismo, que se chama Sagarana, que são muitos contos, sabe? Eu já li bastante contos, tem tanto personagem que eu estou trabalhando com pré-vestibular que tem hora que eu fico meio perdida mesmo. O Fabiano, a Dona Inácia, é Dona Inácia mesmo. O menino mais velho, o menino mais novo, a cachorra-baleia e o papagaio da família. Os meninos são mesmo tratados assim, eles não têm nome, certo? Quando tira-se o nome das crianças também, dá um ar de um comportamento, quer dizer que esses meninos, eles representam metaforicamente todos os filhos da seca, digamos assim, tá? E não é que eles não têm identidade, eles têm uma identidade coletiva. Tá? Mas Vidas Secas, o Fabiano sai do sertão nordestino também, né? Em busca de melhores condições de vida. Vai levando a sua esposa, os seus 2 meninos, a cachorra-baleia. Cachorra-baleia que ela é humanizada nessa obra, porque o narrador, gente, ele cola nos personagens, é um narrador de terceira pessoa, que não é muito comum, né? No Graciliano Ramos, vocês já perceberam. Cárcere das Almas, ele conta a história, né, da primeira pessoa. Angústia também, o Luiz vai contar a história, primeira pessoa. Paulo Honório contando a história em primeira pessoa do São Bernardo. E agora Vidas Secas, ele foge um pouquinho desse foco narrativo, ele adota a terceira pessoa justamente porque os personagens, nenhum deles tem condição de contar a história, porque eles não dominam a linguagem verbal. Esse é um ponto, assim, bastante evidenciado pelo autor, porque o mínimo para o ser humano se manter é se fazer entender, não é? Como o Oswald de Andrade falava lá, né? Que para dizer em telha, dizer centeia, para dizer é melhor, dizer melhor, para milho, dizer milho. E mas assim eles vão fazendo nos telhados. Ou seja, eles vão se entendendo, ok? O linguajar deles é esse aí, linguagem coloquial, mas eles se fazem entender. Então é o que basta, porque a comunicação humana, a comunicação verbal, é fator principal para a sobrevivência, né? Então, a falta de domínio da linguagem verbal dos personagens é o que faz com que o foco narrativo tenha que ser em terceira pessoa. Mas aí o que acontece? Esse narrador de terceira pessoa, ele cola no personagem, como eu falei, e vai dando ideia para o leitor de que seja uma narrativa, um foco narrativo múltiplo, como se vários personagens contassem a sua parte, porque o livro ele é dividido em capítulos. Esses capítulos são desconexos. Você pode abrir o livro, hoje eu vou ler o capítulo tal, aí você lê lá o capítulo tal. Hoje eu vou voltar para o capítulo 1, que se chama A Fuga. E na verdade, o capítulo 1 é mudança. O capítulo final, que se chama Fuga. Eles são desconexos. É um livro, é um romance desmontável. Pode colocar os capítulos em que ordem você quiser, compreende? Cada capítulo vai ser sobre um personagem, digamos assim, entendeu? Um sobre Fabiana, analisando sua condição de homem, outro sobre a Sinhá Vitória, não é Inácia. Inácia é a personagem lá da Terceira Margem do Rio. Ó, lembrei, hein, galera? Terceira Margem do Rio. A Sinhá Vitória, carrega no seu baú de roupa, gente, tristeza, tá? Ela viaja sertão afora todo com um baú na cabeça, levando as roupas, né? A única coisa que ela leva, roupa e documento. Umas roupinhas miúdas, os documentos. Os meninos andando atrás e a cachorra-baleia e o papagaio.
o papagaio, às vezes, ele tem mais domínio da linguagem do que eles mesmos. Né? Então, a gente percebe ali o Fabiano murmurando sozinho sobre a vida dele. O narrador, o autor, Graciliano Ramos, ele escolhe propositalmente, né, esses capítulos, né, mudança e fuga, para serem primeiro e último, para mostrar esse ciclo, a vida cíclica do sertão nordestino, né, não acaba. O primeiro chama mudança, quer dizer, estão partindo. O último capítulo chama fuga, estão partindo de novo. Então, é um ciclo que não consegue ser quebrado justamente por causa da seca. E aí, o que acontece? Quando chove, eles param no lugar onde eles encontram um pouso qualquer, né? Uma casinha abandonada. Vai morar ali, aí o dono da fazenda chega. Vocês estão fazendo aí? Vai trabalhar para mim, então. Aí começa a trabalhar, junta gado, guarda gado. E aí até tem uma análise do Fabiano num capítulo que ele fala assim, cheguei aqui sem nada, hoje eu sou um homem. Né? Trabalho, eu ganho meu dinheiro, eu pago minhas contas, eu sou um homem. Eu falei, não, mas eu não sou homem nada. Eu só fico fazendo as coisas que eles me mandam fazer. Eu só fico guardando gado dos outros. Eu sou um cabra. É isso que eu sou. Eu sou um cabra. Mas pensando bem, eu gosto de ficar no meio dos bichos. Eu tenho minha cachorra, eu gosto de prender os gados. Eu me dou bem com os bichos, eu sou um bicho. Olha como é que é a visão dele. A autodefinição é depreciativa, observa. Eu sou um bicho. Eu sou nada. Não, mas nem assim também não, uai. Fabiano percebeu que as crianças estavam por perto, baixou o tom de voz. As crianças podiam estranhar ele falando sozinho. Eu não sou. Não é assim também não, uai. Eu gosto de ficar no meio dos bichos mesmo, eu sou um bicho. Mas eu faço o que me manda, eu trabalho direitinho, eu sou um cabra. É isso que eu sou. Eu sou um cabra. Fabiano, você é um cabra. Então, o narrador dando voz para o personagem, né? Mas eles mal se comunicam, como eu falei. E essa é uma das partes assim, que o Fabiano está fazendo uma análise, né? O segundo capítulo, que ele faz uma análise, né? Que ele chegou ali sem nada, na seca, e agora já está estabelecido e estabilizado, digamos assim. Né? Até a próxima seca chegar e ele ter que novamente partir. Tem uma cena desse livro, ele virou filme, né, também. Tem uma cena desse livro que Dona Sinhá Vitória cai pro chão afora, que já não aguenta mais de fome. O sonho da Sinhá Vitória é ter uma cama, colchão de mola, porque a cama que ela dormia tem um nó no meio da cama. Catre, velho, catre é cama. Esse nó dessa cama é famoso, galera. Tem um nó, porque é madeira, né? São as ripas da madeira. Aí tem uma que é defeito da madeira no meio da cama. Justo no meio, então não tem jeito do casal dormir perto, não tem jeito de... Aí o sonho dela é ter uma cama de mola. É o sonho dela. E o sonho da cachorra-baleia humanizada, ao passo que os seres humanos são zoomorfizados, né? A cachorra-baleia humanizada. Ela pensa, gosta de dormir no quentinho da pedra, depois que assim, a Vitória apaga o fogo. Né? Porque não tem fogão, né? Põe 2 pedras lá, põe a panela em cima, faz a comida. Aí assim a Vitória tira a panela, tira as pedras e guarda, varre o chão. Aí a cachorra gosta de deitar ali no quentinho. Cachorra humanizada. O capítulo que a cachorra está doente, o Fabiano tem que dar um tiro nela para matá-la. Aí ela fica, né, sonhando com o mundo cheio de preás enormes, gordos. Preá é um bichinho parecido, é um roedor, né, que vive pelos brejos afora. E é alimento para cães, né? Faz parte da cadeia alimentar dos cães. Então, a cachorra
tá sonhando aí com esse mundo cheio de preás. O Fabiano mata a cachorra. Mas antes do Fabiano matar a cachorra, galera, eles mataram o papagaio para comer porque eles estavam morrendo de fome. E aí eles dividem o papagaio com a cachorra, porque eles dão uns ossinhos para a cachorra, sabe? O papagaio era um membro da família, gente. O papagaio era parte da família. Mas eles tiveram que matar o papagaio para não morrer de fome, tá certo? Então você vai vendo como é que a vida, vidas secas não é só da aridez do sertão nordestino. É uma secura interior também, né? Não domina nem a linguagem. Deixa eu ver aqui o que eu queria falar para vocês. Não sabe falar. Ah, tá. Tem um contraponto entre Fabiano e o Pedro Boleiro, que o Pedro Boleiro sabe ler, né? Domina a linguagem, é um cara mais... Sou Tomás da Bolandeira, gente. Não é Pedro, não, eu sou Tomás. Acho que é Pedro Tomás o nome dele. Tomás da Bolandeira. E que é uma pessoa, assim, mais culta, né? Então, assim, um paradoxo da vida do Fabiano. Então, o romance é desmontável por isso, né? Os capítulos, eles não são conectados, não existe eles não estão linkados. Ao final do capítulo, é início do outro. Não, os capítulos não estão linkados, tá? Essa coordenação do livro pode mudar. O que mais que eu quero falar de vidas secas? Denuncia a exclusão social como causa da miséria cultural. Exclusão social como causa da miséria cultural. Por quê? Por causa da sua pobreza, ele não sabe, ele não domina a linguagem, que também não sabe ler, porque não tem... Não é? Então, a pobreza é a condição que... É o leque que possibilita todas as outras pobrezas da vida dele, digamos assim. Né? Fabiano, você é um homem, exclamou em voz alta. Ela... Eita. Olha, gente, eu nem tinha visto que é essa parte que estava aqui. Tá aí a parte que eu falei para vocês. Ó. Fabiano, você é um bicho. Segundo o crítico literário Antônio Cândido, Paulo Honório, protagonista de São Bernardo, e Luiz da Silva, protagonista de Angústia, pensam, logo existem, porque eles narram em primeira pessoa. Já o Fabiano, que é protagonista de Vidas Secas, só existe, nem pensa, tá certo? O seu mundo interior é amorfo e nebuloso, como o dos filhos da cachorra-baleia. Difícil, tá? Mas é verdade que ele, coitado, ele só existe, né? Ele não tem clareza de raciocínio articulado, ele não pensa, ele não sabe conversar, sabe articular as palavras. É o espírito bronco, quase primitivo. O Ricardo Ramos, que é filho do Graciliano Ramos, Ricardo Ramos, também escritor, ele conta que o pai dele escolheu o Fabiano. O Fabiano, ele é branco, cabelo meio loiro, meio ruivo, dos olhos azuis. Ele é um cara bonito, sabe? Ele tem uma aparência, assim, europeizada, digamos assim. E, assim, a Vitória é uma mulata, né? Tipicamente brasileira, né? Como todos nós, com pé na senzala. Só que ela sabe fazer conta, pelo menos, sabe? Ele não domina nada. Ele não domina a linguagem, não sabe fazer conta, não sabe fazer nada. Isso já é uma crítica a esse estereótipo de beleza branca, tá? O Ricardo Ramos, em uma entrevista, ele fala isso, né? Que o pai escolheu esse estereótipo mesmo para poder fazer uma crítica ao estereótipo da época, não é? De que brancos sobressaem, né? Porque na obra, ele, coitado, ele não sabe nada. Né? E ele é o branco bonito de olho verde, entendeu? Já assim, a Vitória, não, assim, a Vitória ainda meio que consegue articular, pelo menos fazer umas contas de matemática. Aprendeu com o Hugo. Entende? Ok, galera? Vocês têm que ler tudo que está aí na apostila, tá? Nossa matéria do teste é modernismo. Eu vou salientar aqui a participação de vocês. Quantos alunos tem na turma? 38, né? 36, né? Eu pedi vocês para entrarem lá
e fazerem atividade. Eu mostrei para vocês aqui, não é? Atividade bacana, bem elaborada. Entrei e mostrei para vocês. E teve uma participação em massa. Ana Clara Campos de Melo fez o dever. E o Samuel. Somente. Ninguém mais. Eu já falei com vocês. Não adianta eu ficar aqui enchendo vocês de dever. Vocês já têm dever demais. Eu sei que vocês estão com coisa demais para fazer. Já está cansativo, porque vocês ficam a manhã inteira na frente da tela, a tarde inteira na frente da tela fazendo dever e enviando. Né? Estudando, de um modo geral. Então, não adianta eu ficar aqui enchendo vocês com a lista de 10, 12 deveres. Tem dever na apostila para vocês fazerem enquanto vocês descansam da tela. Tem o dever da apostila aqui, ó. Questões discursivas, que serve para vocês colocar em evidência aí, ó, o que vocês aprenderam. E lá tem os deveres que eu pedi para vocês fazerem, se vocês fizeram, galera. Beijo, nossa aula já acabou, tem muito tempo. Eu tô aqui. Com Deus, tá? Se tiver interesse ainda, entra lá e faz aquele dever. Tchau, tchau.